Salve, salve galera, beleza? Galera, aproveitando meus desenhos aqui e um pensamento do final de semana, eu queria falar um pouco sobre análise top-down, né? Ter uma visão macro e depois dar zoom, né, no gráfico para entender as nuances do movimento de preço. Tá? Eu acho que essa é uma abordagem que, por a gente ter focado no backtest, focado na validação de um método dentro de um único tempo gráfico, a gente deixou um pouco de lado, mas, cara, é uma visão de buscar o alinhamento de preço tanto no macro quanto no micro, cara, ajuda demais aí a performar no mercado. Então, vou aproveitar meus desenhos de hoje para a gente trocar uma ideia sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre análise top-down. Quem não me segue, estou no Twitter, posto os meus estudos por lá. Acho que é uma forma de divulgar os estudos da comunidade, então quem puder seguir, seria maneiro, interagir por lá também, trocar uma ideia, é sempre bom. Vamos lá. Cara, análise top-down. Basicamente você tem uma visão mais ampla, do mercado, tipo, mesmo que você opere 2 minutos, com o modelo do fluxo. Mas, cara, ter uma visão ampla do diário, de uma hora, do que o mercado, no tempo gráfico maior está fazendo, e depois você consegue detalhar esses movimentos nos tempos gráficos menores. Isso é uma curiosidade, porque quando eu penso no Fred no início da carreira e o Fred hoje, boa parte do que mudou é basicamente essa habilidade de ter mais do que um gráfico na mente. Eu posso, no dia a dia ali, um movimento dos 2 minutos, por exemplo, está integrado no que eu vejo no diário, e então eu consigo construir uma narrativa. E isso facilita, por quê? Porque te permite melhorar a sua localização de trade. Se você tiver uma visão macro, e conseguir integrar ela na leitura micro, você consegue aproveitar, de situações e contextos no tempo gráfico maior para pegar boas operações no tempo gráfico menor. Esse ajuste, melhora a sua relação risco-retorno, porque você vai estar pegando o risco do tempo gráfico de 2 minutos, e o potencial retorno, o potencial movimento de um tempo gráfico maior. E qual que é o objetivo da gente ter uma análise top-down? Você desenvolveu uma ideia, uma tese de trade de alta probabilidade. Então você parte de uma visão macro, você refina essa visão macro no tempo gráfico maior, você refina essa leitura do tempo gráfico maior no tempo gráfico menor de execução, e você tem uma ideia de trade, você tem uma possibilidade de um trade assimétrico, racional, ponderado, estudado, enfim. Então, quem às vezes vê no Twitter, eu tenho o costume de usar algumas siglas, então eu vou já deixando elas aqui, pra gente ficar acostumado com elas. Então, quando eu falo de tempo gráfico maior, eu estou falando de High Time Frame, do inglês. Então, usa a sigla HTF. Quando eu estou falando do tempo gráfico menor, usa Low Time Frame, que é o tempo gráfico menor da sigla em inglês. E aí o macro eu vou chamar de macro mesmo, não tem problema. Essa ideia de 3 tempos gráficos, um macro, um intermediário e um de execução, é bem comum. Você tem aqui até a classificação de algum tipo de trade com base nisso. Por exemplo, o Position, que vai usar o mensal, o semanal. O mensal como macro, o semanal como high time frame, e o diário como tempo gráfico de execução, ou tempo gráfico menor. Posições de swing vai usar o semanal como macro, o diário como intermediário, e o H1 como o tempo gráfico de execução. Aqui na literatura, o day trade vai usar o diário, o H1 e o M5, então tem o objetivo ali de pegar um movimento intradiário, um swing intradiário, digamos assim, e o scalping, que tem um objetivo um pouco mais amplo, tem um pouco mais de frequência de operação, usa o diário, o M15 como intermediário e o M1 como tempo gráfico de execução. Então você vê que a distância, o tempo de permanência nas operações, o alvo em pontos, o tamanho do risco, tudo difere entre os tempos gráficos e os estilos operacionais. Por mais que isso seja a base da literatura, você não precisa ficar preso nisso. Por exemplo, eu uso uma combinação dos dois. Eu uso uma visão macro no diário, uma visão de tempo gráfico maior no M15, então meu high time frame é o M15, e meu gráfico de execução não é nem o 5 e nem o M1, é o M2. Então, essa combinação você pode explorar, desde que você tenha uma relação de distância entre eles. Porque se ficar, por exemplo, o M5 e o M10, por exemplo, 5 e 10 minutos, você vai ter basicamente a união de 2 candles, você não tem uma informação adicional. Então o ideal é você ter um espaçamento entre a sua visão macro, sua visão intermediária e a sua visão de curto prazo. Então a ideia é você usar esse conceito de análise top-down, de ter essa integração dos tempos gráficos, para buscar uma operação de alta probabilidade. E o que seria uma operação de alta probabilidade? Um alinhamento entre a sua visão macro, a sua visão do tempo gráfico maior, do intermediário, e da sua visão no tempo gráfico de execução. Então você tendo um alinhamento em que todos esses tempos gráficos ditam para a mesma possibilidade de movimento, você tem uma operação bem mais segura, bem mais assertiva no tempo gráfico de execução. Então o que a gente busca no contexto macro? Ter uma visão ampla do ativo, e qual que é a tendência. Está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa, está lateral, como está a tendência, e dentro desse contexto, quais são os pontos significativos. Eu faço isso no contexto macro, que eu vou usar o diário, no contexto de high time frame, no tempo gráfico maior, você refina a sua leitura do macro,
E aí, com essa leitura refinada, você desce para o tempo gráfico de execução, né? E refina ainda mais a leitura, né? Com base nesse desenho, você cria situações hipotéticas, né? Você cria ideias de trade. Quais são as possibilidades de movimentação de preço, né? E por que determinada localização seria boa ou não, né? Então, você já consegue visualizar, né, possibilidades de localização de trade por dia, né? E essa antecipação, né, na imaginação te permite até se preparar, né, para o pregão. Mas chega de prosa e bora para a prática. Então, o que a gente vai ver aqui, né? Aqui eu tenho um gráfico diário do... Opa, o gráfico diário do índice futuro, certo? E o que eu vou ver primeiro no gráfico diário? A estrutura de mercado. O que eu uso na estrutura de mercado? Tony Volátil e LT. Então, aqui eu tenho um fundo significativo, que tem um LT. Esse rompimento desse fundo faz um movimento vendedor, né? Espero que todo mundo esteja vendo ali o cursor, né? Faz um movimento vendedor, forma um LT, tenta romper o LT, não consegue, e faz um movimento de alta para dentro do range novamente. Aqui forma um fundo, né? Esse movimento de alta é um pullback desse movimento vendedor. O que é esperado no final do pullback? Uma nova tentativa da tendência, né? Então estava uma agressão de baixa, pullback de baixa, nova tentativa de baixa, né? Falha em fazer nova mínima e faz um rompimento comprador. Então o primeiro rompimento comprador do gráfico macro está acontecendo agora e a gente está vendo um movimento já distante da máxima rompida, né? E acionando LTs nele, ainda distante dos extremos de volatilidade. Então não é tão seguro assim, né? Vender aqui sem uma precaução. Ainda tem espaço para o extremo de volatilidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Vindo aqui para o gráfico de análise de preço e volume, a gente vê que esse candle de baixa aqui foi um volume destacado, né, dentro do dia. Então, ele é marcado aqui como significativo. Após ele, você vê que o preço não consegue se deslocar, né, não dá continuidade de baixa, faz um rompimento desse candle e aí sim um movimento de alta, né? Finaliza o pullback, não viola a máxima, pullback tranquilo, novo movimento vendedor, que é prontamente rejeitado, e aí faz um rompimento comprador. Beleza? Faz um rompimento comprador e o preço passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias sem perder a mínima. Sem perder a mínima do gráfico diário, né? Agora, no dia anterior, eu tive um pavio, não, um candle que muitas pessoas possivelmente venderiam, né, por achar que indicaria um topo, e hoje o mercado estopou esses vendedores apressados, né? Então, nossa arena de hoje foi esse daqui, né? Vamos dar um zoom. Esse é o gráfico macro, né? Rompimento, comprador, já estendido, já alcançado um alvo, né, macro, uma máxima anterior do diário. Olha aqui, ó, uma máxima anterior do diário. Vou puxar o zoom aqui. Já atingiu o primeiro alvo. Agora a gente vai ter que monitorar a continuidade desse movimento de alta. Beleza? Vamos para dentro do 15 minutos. Todo aquele círculo, que era 2 candles, está dentro deste círculo aqui, detalhado. Então vamos detalhar aqui do início, né? Estrutura de mercado. Vamos dar um zoom. Aqui eu tenho rompimento comprador macro. Desde o rompimento eu tenho uma tendência dentro do extremo de volatilidade. Essa mínima é uma saída no extremo de volatilidade. E hoje o preço abre, faz um rompimento e entra novamente no extremo de volatilidade. Beleza? No meio do caminho aqui ele fez um LT e rompeu o LT. E aqui também era um LT e RDA que também foi rompido. Tranquilo? Então a gente tem uma tendência. Por que tem uma tendência? Uma sequência de rompimentos é uma tendência. Então aqui eu tenho um movimento de alta, que já estava vindo lá de baixo, né? Mas vamos observar aqui. Faz uma nova máxima, faz um recuo. Faz um rompimento comprador com fluxo, por isso rompimento comprador, RC, com fluxo. Faz um recuo. Faz um rompimento sem fluxo, então aqui já indicaria algum nível de fraqueza do mercado. Forma um RDA. Faz um teste de tendência, então testa esse fundo e testa a trend flow desse tempo gráfico do 15 minutos, que é o high time frame, que estava nessa região, e faz um novo rompimento com fluxo. Nesse ponto aqui, tá? Eu não opero contra fluxo, especialmente em extremo de volatilidade. Rompeu dentro, fez tendência com fluxo dentro do extremo de volatilidade, eu vou aguardar uma inversão de mercado. Eu aguardei a inversão de mercado aqui nesse teste, hoje pela manhã, mas abertura, fluxo comprador, faz um novo rompimento, rompe o RDA, entra dentro da região de extremo de volatilidade e faz um belo movimento de alta no dia, né? Fiquei olhando, não pude fazer nada, porque eu não
estava confortável em operar o rompimento, não queria operar o rompimento. Por que não queria? Olha, na minha visão macro, pegar aqui um dia, a chance de falhar esse rompimento era significativa, né? Mesmo que só capturasse a liquidez da máxima, fizesse, né, um falso rompimento, digamos assim, e voltasse, era um contexto provável, né? Um doji aqui do lado e tal. Um rompimento não é um movimento confortável nem provável nessa região de preço. Então eu preferi ficar de fora. O preço faz esse rompimento com fluxo, aqui deixa uma origem de fluxo. Então a tendência, enquanto essa faixa verde não for violada, eu tenho uma tendência de alta intacta, consigo já apagar uma parte dos estudos aqui. Sigo aqui em extremo de volatilidade, posso apagar esses rompimentos, já não tem mais importância. Ok, e agora o jogo vai ficar para ser resolvido nessa equação. Esse aqui é o candle de baixa, né? Você vê que aqui aconteceu uma corrida de liquidez, né? Não capturou liquidez, os compradores bateram, pegaram o stop aqui, deslocaram o preço e continuaram deslocando. Formou um RDA, o preço faz um pullback no RDA e faz um novo movimento. Então aqui, o que eu tenho de possibilidade? Vamos lá. Antes da gente ver os 2 minutos, vamos estudar as possibilidades que a gente tem aqui no 15. Vamos lá. Aqui aconteceu um rompimento comprador, certo? Aqui tem um novo topo, vai acontecer um novo rompimento comprador. Então, se a tendência for continuar, o que eu espero do preço? Que ele mantenha essa mínima aqui protegida, marque esse topo, faça algum jogo de liquidez por aqui e faça um novo rompimento comprador. Um novo rompimento comprador. Isso aqui é o que é esperado, né, na movimentação de continuidade. Então, se a pessoa está esperando continuidade, ela vai esperar que o preço faça algum movimento dentro desse intervalo e teste o topo novamente fazendo um rompimento comprador. Quem está esperando uma reversão, nesse momento, não tem muito o que fazer, porque o fundo significativo do preço está nessa região. Então, para inverter lá no gráfico macro e a gente ter uma tendência de baixa, precisaria inverter esse movimento de alta com fluxo. Uma possibilidade agressiva: o preço faz esse teste no RDA, pode testar ou não aqui, né? Pode não conseguir romper ou romper, e faz um movimento de inversão. Isso é o que eu estou esperando, né, durante a semana, já tem uns dias, vi que não aconteceu, né? A primeira tentativa de inversão foi nesse fundo aqui, que não deu certo, né? Hoje já abriu com gap e sustentou o gap. Então eu estou procurando ver isso aqui no gráfico. E o que é isso? Uma iniciativa vendedora, que é quando os vendedores agridem, deslocam o preço para baixo de um fundo significativamente. E com isso eu quero que eles invertam a trend flow. Então aqui eu tenho um modelo validado pelo volume, a tendência validada pelo volume. Aqui eu tive um rompimento com o volume, validado pelo volume, curva OBV validando o movimento. Tive um pullback e agora eu vou precisar avaliar a continuidade. Vai ter continuidade ou não? Idealmente, esse movimento aqui de iniciativa vendedora, que é a perda de um fundo significativo, possivelmente, idealmente, né, teria que inverter a trend flow, porque aí eu teria um indicativo de que lá no macro, né, lá a tendência que realmente desloca o preço vai começar a fazer algum tipo de pregão buscando preços mais baixos. Beleza? Enquanto isso não acontecer, a tendência segue de alta, segue em extremo de volatilidade e segue com fluxo. Então, né, depois que passar, possivelmente eu vou ter que revisitar esse período, porque eu deixei muitas operações de tendência passarem nessa região aqui, ó, depois do rompimento especificamente. Até aqui eu consegui operar tranquilo compras. Depois do rompimento, já nessa parte mais estendida da tendência, eu já, minha percepção de risco na ponta comprada, né, me impediu de operar muito tranquilamente operações de compra na região. Então, enquanto a tendência está vigente, né, enquanto tiver rompimentos compradores com fluxo validado por volume, não existe venda, e quem não está confortável em comprar com a tendência fica olhando, né, não tem trade. Beleza? Então aqui eu tenho esse movimento, e agora eu vou lá no VSA e faço o estudo dos 2 minutos. Então aqui eu tenho o RDA, aqui é a mínima
que eu espero que modifique. Movimento de alta, pullback, rompimento. Então aqui está lateralizando nessa máxima. Então, se eu for pensar numa falha de continuidade compradora, eu vou ter que ver o preço vindo nessa região e depois acionando compra. Se eu for ver um rompimento, eu não vou ver o teste da região, vou ver o preço caindo, invertendo a tendência e acionando operações de venda. Então, pegando aqui na Trend Flow, movimento ainda validado pelo volume, né? Aqui eu tenho um pullback mais profundo, eu vejo que não inverte a tendência, tem um pullback mais profundo, uma nova tentativa. A partir de amanhã, vamos ver se o preço testa essa região de RDA e faz uma nova tentativa de máxima, né? O que é provável, dado que é no diário, né? Fechou próximo das máximas, possivelmente haja o teste dessa máxima. Caso contrário, ele vai inverter a tendência no 2 minutos, né? Essa inversão de tendência no 2 minutos, especialmente nessa região do RDA que segurou o preço hoje, vai nos indicar que houve uma inversão dessa região e que o preço no tempo gráfico maior está vindo buscar um teste de tendência novamente, né? E hoje o teste da tendência, que hoje, né, no dia 19, abriu aqui, agora o teste de tendência vai estar nessa região. Perfeito? Então aqui eu tenho uma validação se a tendência de alta no tempo gráfico maior continua ou se eu vou ter uma tentativa de inversão dessa tendência que vai me indicar um mercado lateral nessa faixa. Beleza? Acho que essa é uma ideia de como usar os indicadores e construir uma narrativa que sai do macro, né, do diário. Então vamos passar lá. No diário eu tenho agressão de venda, movimento vendedor. Vou fazer um desenho aqui. Venda, pullback. Pullback aonde? Na tendência. Venda, movimento vendedor. Pullback aonde? Na tendência. Pullback um pouco mais profundo, olha a diferença no curva BV. Olha esse swing de baixa, olha o volume, olha o momentum dele e olha esse swing de alta. Olha o volume e o momentum dele. Beleza? Depois do pullback, né? Tenta fazer uma nova mínima com gap e o preço é rejeitado, né? E aí faz esse rompimento e agora está testando essa máxima. Olha só, eu sempre gosto de fazer isso. Eu desenho com o preço e puxo o esquema para cá. O que a gente está vendo no preço é isso daqui, tá? Uma máxima anterior aqui sendo violada por um movimento, por um swing de preço, né, no tempo gráfico maior. Então aqui a gente está avaliando esse rompimento, se ele vai ter continuidade ou se ele vai falhar e voltar para dentro do range normal de negociação. O que é esperado? O que é ponto esperado? Pullback em topo anterior, né? Eu tenho topo rompido, é normal o reteste nessa região. Então primeira região de reteste eu tenho essa linha e essa linha. Vamos voltar ali para o preço. Região de reteste, primeira linha por aqui. Ok. Só do lado. Beleza? Então eu tenho essa região avaliando esse rompimento. Já distante da média, fazendo um rompimento tanto da trend quanto da 200 moderado, que é um viés que está aqui como filtro, e fazendo essa divergência de alta. Então, um movimento de alta tranquilo no macro, né? A gente está avaliando agora a continuidade a partir desse fechamento acima dessa máxima anterior. Beleza. Dentro disso, eu tive esse teste de trend e o movimento de alta de hoje, uma continuidade, que criou um novo rompimento comprador dentro de extremo de volatilidade. Rompimento comprador com fluxo, deixa marcado uma nova região de proteção e um possível local de teste da Trend Flow. Então, se o preço enrolar aqui e vir testar preços mais baixos, ele vai fornecer um teste de Trend Flow aqui nesse topo anterior, testando esse range do rompimento comprador. Beleza? Em 2 minutos, eu tenho uma tendência de alta, faz o RTA, testa a média, falha, faz um rompimento um pouco mais profundo, por conta do viés, né, do dia e do OBV, não tem venda aqui, né? Vem, testa a região de RDA e faz um novo rompimento. Beleza? Aqui a gente vai monitorar esse fundo, porque esse é um fundo significativo. Então significa que a perda desse fundo
indica que lá no tempo gráfico do 15 minutos existe uma possibilidade de um movimento buscando o teste da trend flow aqui. Né? Obstáculos. Eu tenho essa região de mínimo e eu tenho o topo anterior. Né? Então eu tenho uma região de relativa demanda aqui. Né? Então vendas tentando essa região é relativamente ok, já muito próximo dessa região. Né? Só se tiver com muito fluxo, muita confiança, ciente, né, de que vai passar o range do dia. Né? Senão eu vou ter uma possibilidade de pelo menos um atraso, um retardo do preço nessa região aqui. E beleza, a região onde define o novo rompimento comprador, né, é a partir do teste desse topo aqui. Então se eu tiver um rompimento e uma continuidade do movimento aqui para cima, segue o cenário de tendência em extremo de volatilidade. E se você tiver as mesmas regras que eu, né, não tem o que fazer. Objetivo do mercado é sentar e esperar um fundo significativo ser invertido, uma inversão de tendência, tanto no 2, no tempo gráfico de execução, quanto no 15. Então isso vai me indicar o fim de uma tendência de alta e o início de um mercado lateral. E aí, mercado lateral, eu tenho a possibilidade de vender nas falhas de rompimento aqui, como uma possibilidade de trade, ou tentar os rompimentos da trade flow, né, na tentativa de pegar o início, ou pelo menos a tentativa, de uma movimentação de baixa para dentro do range. Fechou? Bom, galera, era isso. Espero que essa lógica total ajude vocês a definirem e pensarem em estratégias de trade. Fechou? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço.